Queridos, eu já quero passar a palavra ao pastor Kobe, juntamente com o pastor Mateus. Eu não vou aqui fazer nenhuma apresentação, porque o pastor Mateus provavelmente fará toda esta apresentação do pastor Kobe, da representação dele, quem é ele, de Israel, também o pastor Mateus aqui no Brasil. Vou deixar por conta para que eles façam essa apresentação. Mas, pastor Kobe, pastor Mateus, uma grande alegria recebê-los aqui nesta manhã. É algo muito profético, a vinda do Senhor aqui, e nós queremos beber tudo que Deus tem através da sua vida para as nossas vidas. Nosso espírito está sedento da presença de Deus. Temos fome e sede de Deus nesta manhã, e cremos que através da sua vida nós seremos impactados neste dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos dar uma forte salva de palmas. Gostaria de convidá-los, por favor. Pastor Kobe, thank you very much. É uma grande alegria recebê-lo aqui nesta manhã. E como eu estava dizendo, thank you for much, you for presence. Amen. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor. It's great to go where you're feeling the hunger É muito bom você chegar num lugar onde você sente uma fome of the people of God. do povo de Deus. You are the people of God. Você é o povo de Deus. And just so you know, I like to tell people Eu gosto de dizer às from pessoas, the very beginning, no começo, I did not come from Jerusalem eu não vim de Jerusalém to Judaize para you. judaizar você. You know this phrase, Você Judaize? sabe o que é essa frase, judaizar? I came to see the glory of God and the destiny of God released in you. Eu vim para ver a glória de Deus e o destino de Deus sendo liberado sobre To você. give you anything that He's given me to flow into you. Tudo aquilo que Deus tem dado a mim fluir sobre você. And because our fellowship is what is called a love feast in the scripture. A Bíblia chama de comunhão dos santos como a festa do amor. We're hungry, right? A fome, você está com fome. You know, we were built for something other than food here on earth. A gente foi criado para algo mais do que só comer aqui na terra. We eat every single day, right? Todo dia a gente come, não é verdade? And in Brazil, almost every E no hour. Brasil vocês comem quase toda hora. De hora em hora vocês comem. It says another meal. We've had, Aí a gente tem uma comida, depois tem que sentar para comer de novo, depois comer de novo. yeah, it's a second coffee. Agora é o segundo café. Vocês têm um café da manhã, vocês têm café da Hallelujah. tarde. Aleluia. But it's a sign that we're meant for another food that we are not provided here on earth that has to come from somewhere Mas a else. Bíblia nos fala que nós fomos criados para nos satisfazer de uma outra comida que não é aqui da terra e que só pode nos satisfazer vindo do céu. This body is never satisfied, Esse corpo nunca vai satisfazer. and it is a symbol that we're meant for something greater. Isso é significado que Deus nos criou para algo maior. And we're only satisfied by the Word of God, E só podemos estar satisfeitos pela palavra de Deus, from the food, the sustenance that comes from heaven. pelo fruto que vem de Deus, dos céus. And it's just like the body. É igualzinho como o nosso corpo físico. You can't I read the Bible once, I'm full. Você não pode falar assim, eu li a Bíblia uma vez, já estou cheio agora. No, just like the manna that came from heaven, we need His Word every day. Não, é como o maná que veio do céu. Todos os dias nós precisamos da palavra de Deus. On some level, yes, there's times you need to get away from people, Às vezes você tem que se afastar pouco das pessoas dedicate yourself to the Lord. e se dedicar mais no privado com Deus.
But we need every day the fellowship Mas todos os dias nós precisamos da comunhão, of the bread of life do pão da vida, from each other. de cada também. We are the body. Nós somos o corpo. You must feed off of the fellowship and the love of each other. Nós nos alimentamos no meio da comunhão dos santos, estando próximos dos nossos irmãos. This is why we break the bread. E é por isso que nós compartilhamos. This is o why pão. there is a communion and É por isso que tem a comunhão, que a Santa Ceia no original a palavra é comunhão, é We- uma união comum. maybe you have an expression in Portuguese, but in Hebrew we say "Ata ochel levad, ata mut levad." If you eat alone, Se você comer sozinho, you die alone. você morre sozinho. And so the Lord has even made our meals, and I love Brazil O because Senhor criou as refeições, eu amo aqui no Brasil, whether somebody theologically realizes it or not, mesmo se a pessoa é teológica ou não, ela entende. we're meant to feast together. Nós fomos criados para celebrar festas juntos. In the same way in our love and our fellowship. E a mesma forma no nosso amor um com o outro e na nossa comunhão um com o outro. So I say all of that Então eu disse tudo isso to say that I'm also receiving from you. para dizer a você isso. Eu também estou recebendo de vocês. Eu Because- também estou recebendo de vocês. Because we're hungry together, Porque right? nós somos famintos juntos. Mateus, our director of Maus Israel O Brazil, Mateus é o nosso diretor do Maós Israel no Brasil, nosso and I'm ministério. Kobe, the president and CEO of Maos Israel. Eu sou Kobe, sou o presidente e o CEO do Ministério Maós Israel. We're both hungry together. Nós somos famintos pelo Senhor juntos. And you can see that we're also very hungry in the Você natural. vê também que pelo nosso tamanho a gente também é faminto no natural. Mas It's because we're feeding so much with our brothers and Mas é sisters. porque a gente tem muita comunhão com os nossos irmãos. And I want to share today E eu quero compartilhar hoje a little bit about what our ministry does in Israel. pouco do que o nosso ministério faz em Israel. And then a word, I believe, from the Word of God, E eu tenho uma palavra, a message uma mensagem about Shavuot, sobre Shavuot, Pentecost. Pentecoste. In Hebrew, we call it Shavuot. I'll Em explain. hebraico a gente chama de Shavuot, eu vou explicar o que significa. But I want to explain to you that when you read this, Mas eu quero te dizer, quando você lê it is my prayer é a minha oração that we read today with new para eyes. que a gente leia esses textos com os novos olhos. It's a story many of you know very well in the E talvez scriptures. alguns de vocês saibam muito bem essas histórias. I want to try to connect the Hebrew scriptures E eu quero conectar agora com a história contada em hebraico and para our, vocês. and our culture here E na nossa cultura lá with the culture in Israel. em Israel, So to help you understand para te ajudar a entender pouco what mais. is the point of this Pentecost, Qual é o Shavuot, ponto principal do Pentecoste? connecting it to the Hebrew scriptures to now. Conectado desde o escrito hebraico até o dia de hoje. I live in Jerusalem, Israel. Eu moro em Jerusalém, Israel. Do we have a picture of the family? That's okay. Tem a foto da família dele naquele pendrive, não? So I have Tem uma foto. my wife was born and raised in Israel. A minha esposa nasceu e cresceu em Israel. I immigrated to Israel a couple of decades ago. E depois, décadas atrás, eu We were- emigrei para Israel. Married in Israel. Nós nos casamos em I Israel. have 5 children, Nós temos 5 filhos. many different ages. Temos filhos de quase todas as idades. 17, 15, 17, 13, 15, 11, 13, and 11 e 6. 6. So our little guy just turned 6. O meu mais novo acabou de fazer 6 anos. We like to call this picture the boots on the ground. Eu gosto de chamar essas fotos de botas no chão. We're all wearing boots. Todos nós estamos vestindo botas ali, And it's my calçado. and the ministry Maos O Ministério Maós was founded over 45 years ago foi fundado há mais de 45 anos atrás, in Israel em Israel, by my mother-in-law and father-in-law. pelos meus sogros que estão aqui na foto. We have materials that they've written in the back Nós temos materiais ali no fundo. and what we call the Maos Israel Report Nós temos uma revista que That nós is- trouxemos para todos vocês no final, você pode receber. that is translated into a weekly prayer letter
E nós temos a revista mensal e nós temos ponto de orações semanais para enviar para você do que está acontecendo em and Israel. monthly articles. Nós temos artigos que escrevemos mensais sobre o In que está Portuguese. acontecendo em Israel e está traduzido para o português todo mês. And we do a lot of work to get the materials to you A gente trabalha muito para que esse material chegue nas suas mãos, because it is our heart to not, as I said earlier, not to Judaize porque o you nosso coração é não judaizar você. or to change who the Lord has created you to be, Não é mudar aquilo que Deus te criou para ser, but to enhance mas para te ajudar. the life of the Lord in you. Ajudar a que a vida de Deus cresça dentro de Maybe to você. help show you some things you would never know. E nós vamos In mostrar Israel? coisa que às vezes você não vai descobrir em outro lugar que acontece em Israel, Unless, like, através de outras mídias sociais. unless you're like my wife who was born and raised there. Tem coisas que você não entende o que acontece em Israel, a não ser se você tem uma pessoa convertida lá dentro para informar. And she's writing monthly and weekly prayers and E é a minha esposa articles que escreve todas essas revistas mensais e semanais. to help you understand Te ajuda a entender what the Lord is doing in the land of o Israel que Deus tem feito na terra de and Israel. how you can pray E como você pode orar, and get involved with se what's happening. envolver com o que está acontecendo. So it is our intention to serve A nossa you, intenção é servir você, to serve the body in servir o Brazil. corpo de Cristo no Brasil. And it is the torch of leadership has been passed to myself and my O wife bastão da liderança do ministério foi passado agora para mim e para minha esposa. a few years ago. We Alguns anos atrás, took the mantle recebemos um manto that was passed que foi passado from my mother-in-law dos and meus father-in-law. sogros para nós. Faithful, amazing heroes of the faith Eles in são Israel. grandes heróis da fé em Israel. When they moved to the land, Quando eles foram para Israel, there were just a handful of believers. tinham 10 convertidos em Israel, 10 judeus There was convertidos. nothing organized Não tinha nada organizado, of believing or born again algo Jews. que era de judeus convertidos, de uma instituição, nada. Few small congregations Tinha 2 congregações and pequenas very little of, if anything, available in Hebrew. e não tinha nenhum material para fortalecimento da fé em Jesus escrito em hebraico. No books or materials Não or tinha resources. materiais, não tinha recursos e não tinha livros. Very little, really no modern worship. Não in tinha Hebrew. uma adoração moderna em hebraico. And they began to pioneer this movement in Israel. E eles foram pioneiros nisso. And now we have over 110 congregations. E hoje nós cuidamos de 110 That- congregações em that Israel. we have approved and vetted. Nós temos materiais, nós temos estúdios de gravação em Israel. That we support. Nós temos igrejas, como eu falei, e trabalhos que nós damos suporte. So much need in Israel. Tem muita necessidade lá. Victims of terrorism and Temos muitas widows and vítimas orphans. de terrorismo, viúvas, órfãos. And we realize we've got to find a way to strengthen the body. E o nosso coração é fortalecer o corpo. And the word maos, A palavra maos, everyone say maos. repete comigo, maos. You know the word shalom. Você conhece a palavra shalom? You know the word Yeshua, Você conhece a palavra Yeshua, which is the most que é a palavra mais most importante, word. palavra da gente saber. If you know that, that's enough. Se você souber só Yeshua em hebraico, tá ótimo. But maos Mas means maos strength. significa força. Comes from the scripture Ani Adonai Maosi. Vem da palavra Adonai I Maozi. am the Lord your God. Eu sou o Senhor, a tua força. And it is through His strength E é através da força dele that we are working night and day to make the body strong in que a Israel. gente trabalha em Israel dia e noite para fortalecer o corpo. We've learned a little bit in a few decades of ministry, just a little. Nós aprendemos um pouco em algumas décadas de ministério. One of the things we've learned Uma das coisas que a gente aprendeu, is that when the body is strong que quando o corpo é forte, and loves each other, takes ama care um of ao each other, outro, abençoa um ao outro, that this is the great witness the essa é a unbelieving maior body, testemunha unbelievers in Israel para need to see. pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O corpo unido, cuidando um do outro.
unbelieving family members, friends, people in the Amigos que community. não conhecem Jesus na comunidade, e esse é o principal ponto para a gente ganhar pessoas para Jesus em Israel. They see, wow, so who is this group Maos that helped provide for the scholarship for this? Ele fala que esse grupo Maós que provê bolsa de estudo, Or provide the medical expenses for a widow. que paga remédios e hospitais para as viúvas que não têm condições. Like to help people get ahead in life. And Nós start queremos ajudar as businesses. pessoas a criar os seus negócios, a criar renda para suas famílias. People might come to us with a request, say, I have a dream and a vision for a type of business, but As pessoas mandam para a gente, olha, eu estou sonhando para ajudar minha família a abrir um negócio assim, I need to buy a piece of equipment. mas eu preciso de um equipamento para começar. There's a little story I feel led to tell you. Eu senti de contar uma história agora para você. It was a man who was in, we all go through the army at the age 18 in Quando a Israel. gente faz 18 anos em Israel, todos nós temos que ir para o exército. Women serve on average about 2 years. As mulheres servem no exército obrigatoriamente por no mínimo 2 anos. And men serve about 3 to 4 years. E os homens servem de 3 a 4 And anos. for us, it's considered an honor and a E privilege. para a gente é uma honra servir, é um privilégio servir o país. And it's a great honor to serve and protect the people of the country of Israel. É uma honra servir e proteger as pessoas do país de Israel. You can pray for us next year. All Ora my por children, mim. you saw, Você viu meus filhos ali? they will all go to the army. Todos têm que ir para o My exército. daughter is going next E year. a minha filha mais velha vai ter que ir para o exército ano que vem. She's an amazing worship leader. Ela é uma líder de adoração maravilhosa. So we could use prayer. Então preciso de oração. It's one man who went into the army, Esse homem, um 2 jovem, years ago, alguns anos atrás, foi para o exército. and he had some injuries and became paralyzed from the waist down. E ele teve alguns problemas e ficou paraplégico. He couldn't walk Ele não podia mais andar. without some kind of assistance, Sem wheelchair, alguma assistência, seja cadeira de He could- roda. or with some kind of walker. He Ele could walk tinha a um little. andador que ele poderia apoiar para ficar de But pé. there was a new technology invented in Israel. Mas teve uma tecnologia nova inventada em Israel. that I don't know how to explain it, Eu but não sei como explicar. it's almost like a robotic cast É como se fosse uma casca de um robô that fits around the body, que encaixa no corpo da pessoa. and it has amazing technology when E tem uma it- tecnologia maravilhosa. that allows him to actually walk. It Que supports him. esse robô é como se fosse uma And casca de um robô e he ele can- envolve a pessoa e levanta a pessoa e ajuda a pessoa a andar. And he can actually move around pretty well with E ele this. consegue andar bem com esse robô conectado ao corpo You can todo. tell something's É different, claro que olhando você vê que ele anda de uma forma but diferente, it's given him his life back. mas dá vida de volta para essas pessoas. Well, he came to us after his injuries. Depois que ele se feriu, ficou paraplégico, ele veio até nós. We have a humanitarian part of our ministry called I Stand with Israel. Tem uma parte do nosso ministério Maós que se chama Eu Me Levanto com Israel, que é ajuda humanitária para judeus convertidos. And is the nations of the earth, the Gentile church, E as saying, igrejas, I stand with Israel. é as igrejas, os gentios de todas as nações que fazem parte desse projeto, dizendo, eu me levanto com Israel, So que this- sustenta esse ministério nosso. It's one of the most amazing things, and I love to be a part of this. É uma das coisas maravilhosas e a gente ama fazer parte For disso. over 20 years. Por mais de 20 anos a gente faz. And so we have requests every month from people for needs. A gente recebe pedidos de ajuda todo mês de várias pessoas. Churches from all over the world are helping us E igrejas do mundo todo estão nos ajudando a supply manter, these needs. a suprir essas necessidades dos judeus convertidos em Israel. And so this young man Aí esse jovem told us about this, nos falou sobre a condição this dele new bodysuit e technology. ele falou sobre essa tecnologia que estava em But it was Israel. very, very Mas expensive. era muito caro. So we prayed and Nós oramos reached out to some people, e and nós começamos a mandar the mensagem para Lord algumas pessoas. provided the cost. E o Senhor proveu todo o custo Miraculously. daquele robô, Tens de of maneira... thousands of dollars. Isso custa milhares de dólares. And so he showed us pictures of E aí ele nos mostrou him foto playing dele soccer, even jogando football. futebol. And he, a little, Claro que de maneira um But pouco diferente, he- devagar. he's in a neighborhood with all unbelievers. Mas ele mora num bairro que não tem nenhum convertido. And they begin to ask him, how did you
get this? E aí as pessoas que não são convertidas começaram a perguntar, ué, mas como que você conseguiu isso? Well, he just said, well, we're believers, we take care of each Ele other. falou assim, nós somos convertidos, então nós cuidamos um do outro. Such an amazing witness to his Ele community. foi uma testemunha para toda a comunidade que não acreditava em But Jesus. it's not the end of the story. Mas ainda não é o fim da história. You can thank the Lord and say hallelujah in a minute. Você vai dizer aleluia e agradecer a Deus aqui 1 minuto. So about a year later, 1 ano depois, he came back ele voltou with another request. com outro pedido. And usually we don't like to give too many. E normalmente a So- gente não dá muito para uma pessoa só, em There's quantidade. so many needs. Porque tem muitas pessoas passando necessidades. Hundreds and hundreds of people a month Centenas de need help. pessoas a gente recebe por We mês. can only do so much. A gente não consegue fazer tudo para todo mundo. And pray for us to grow in this area. Ore para nós, para a gente crescer nessa área, para que a I gente would ajude love mais to pessoas. double or triple Eu quero duplicar, triplicar o que a gente pode ajudar o corpo the amount of messiânico. people we can help. O número de pessoas que a gente consegue It's ajudar. always sad for me when I tell people, sorry, we don't É have the sempre funds triste to para a help." gente quando a gente fala, nossa, a gente não consegue agora ajudar. But he came to us E aí esse homem voltou. and he had an amazing idea for business. E ele tinha um negócio maravilhoso, uma ideia maravilhosa para negócio. For years his wife was the only one who was able to work. Por anos, a esposa dele era a única que conseguia trabalhar. And he felt so terrible as a man. E como homem, ele se sentia muito mal com isso, por causa da condição dele na época que ele não podia trabalhar. That all he was doing was recovering from his injuries. E tudo que ele fazia era só para manter os remédios que ele precisava. But then he had an idea Aí ele teve uma ideia. for an all organic popsicle company. Para ter uma empresa de cápsulas orgânicas. Where he lives, they have the most fruit producing region in Israel. Aonde ele mora é a região que mais produz frutos em Israel. And he realized that with just one piece of machinery that they would bring from Germany, I believe it was, E aí ele falou, tem uma máquina na Alemanha. he could produce these popsicles, the frozen. It's not ice cream, but they're hard and they're frozen, and you eat with a stick in them. Aham. É como se fosse sorvete de palito, mas é um pouco diferente. We call them Arctic. Eles chamam Arctic, é tipo um sorvete de palito maior. I know you have them, right? Aham. What do you call it? Sorvete. Sorvete. And it's all organic. E é made from real 100% fruit. orgânico, feito da própria fruta. And so we said, okay, why not? We'll invest in Aí, this man. aí nós falamos, vamos investir nisso, And I nesse think it homem. was a $50,000 piece of equipment. E o equipamento custava $50.000. But we provided this, Nós providenciamos esse equipamento. and then we kind of forgot. E aí a gente abençoou ele e meio que a gente esqueceu. We always follow up on A gente everything, tem um processo depois que a gente acompanha durante um tempo o que aquela pessoa fez com o que recebeu. but we give it a period of time before we follow up on things. And he came back very quickly, within a few months, E em 2 meses esse homem retornou. and he brought us boxes of popsicles E ele trouxe para nós caixas e caixas desse produto. with logos and the Com branding logo, and com a package. marca, com tudo. And he showed us pictures of he's delivering these things all over Israel. E in aí ele all mandou kinds of foto stores. de que ele já estava mandando para quase todas as lojas de Israel para ter o material dele. And I went to a store next to my house and they had them there Eu too. fui para uma loja do lado da minha casa e tinha esse material dele lá. So not only now is he able to have a living and work and help his Agora, family, não só a família dele consegue viver muito he's melhor, now provided jobs Ele for his está family dando and the community. emprego para toda aquela comunidade. And being able to share the gospel, E ele compartilha o evangelho. Jewish people need to see reality. O povo judeu que não acredita em Yeshua ainda precisam ver coisas reais. They're very spiritual people. São pessoas espirituais, They say, you know, what's the proof? that mas God's eles real? falam assim: ah, mas me dá uma prova que Deus é real. For them to see people helping each other E para eles verem as pessoas ajudando uns aos is one of the outros, most powerful ways. é uma das maneiras mais poderosas. And of course, E é claro, when he's sharing, quando ele compartilha a palavra, they feel the presence eles of God. sentem a presença de And they Deus. say, whoa, Aí something's real here. eles falam: nossa, alguma coisa é real.
And we have it happen over and over again. E isso aconteceu várias e várias vezes no nosso So we must ministério. marry this practical, Então a gente também faz um casamento entre o this prático, natural, esses recursos the naturais, supernatural. mas também os sobrenaturais. This is what is reaching Israel. E é isso que está sendo uma ferramenta poderosa para alcançar Israel para But it's Jesus. all possible because the nations Mas só é possível porque as nações are providing us estão nos ajudando the help we need. no que nós precisamos. So I want to show you a little bit about what we're doing in a video about the Queria ministry. mostrar um vídeo do ministério And then we'll believe that we'll blow fire into you. e through the nós word of God. queremos que essa manhã vai ser uma manhã que Deus vai soprar fogo sobre Amém. você. Amém? Pode colocar o vídeo, por favor? Anos atrás, duas pessoas estavam sentadas em sua sala ao norte de Tel Aviv com um sonho e uma visão. Eles sabiam que a Bíblia prometia que Israel seria restaurada à sua terra e começaram a ver isso acontecer com seus próprios olhos. Mas as promessas de Deus não acontecem de um dia para o outro. Quando Josué trouxe o primeiro povo para a terra e depois de séculos eles retornaram nos dias de Neemias, havia trabalho que precisava ser feito. Maoz Israel nasceu para esse propósito. Naquela sala ao norte de Tel Aviv, Ari e Shira Sokoham perceberam que se Israel já estava retornando à sua terra, a próxima promessa estava prestes a acontecer. A promessa de restaurar Israel a seu Deus e fazer de suas cidades um louvor sobre as nações. Mas, novamente, a promessa de Deus não acontece de um dia para o outro. A pergunta é, quem estaria lá para edificar a estrutura para o crescimento de crentes e as famílias de judeus que deixaram tudo para morar em Israel? Para plantar congregações, nutrir a comunidade de fé para que um fortaleça o outro, para treinar e levantar ministros de louvor, para prover impressão de materiais para o ensino e discipulado e informar ao mundo a respeito disso no momento que está acontecendo. Essas perguntas foram a base para o início do Maoz Israel, que é o pioneiro para o que hoje é o corpo jovem mais forte de crentes israelenses. Agora, 45 anos depois, eu e meu esposo Colby recebemos o manto dessa visão. Hoje temos mais de 12 funcionários israelenses, trabalhamos com 90 congregações de judeus e árabes e temos filiais ao redor do mundo. Juntos, o time Maoz Israel se dedica a levantar um corpo cada vez mais forte de crentes em Israel e damos a oportunidade aos cristãos de fazerem parte e abençoar os israelenses de uma forma que irá ultrapassar a geração de hoje. The pattern in Scripture, O padrão da Bíblia, and we see many in Ezekiel chapter 11, many places in the Bible. Ezequiel 11, a gente vê muitos lugares na Bíblia. Ezekiel 36, 37. Ezequiel 36, Ezequiel 37. Very simple. Muito simples. I will bring the Jewish people back into the land Eu vou trazer o povo judeu de volta para sua terra. at some point in history. Em algum ponto da história, isso foi profetizado lá atrás. In 1948, Em 1948, we saw a nation born, você vê uma nação nascendo em um dia. a modern Israel, O Israel moderno. 1948. that had been desolate almost 2,000 years. Israel ficou desolada por 2000 anos como nação. Nothing like this has ever happened in the history of Nada, the world. nunca igual a isso na história do mundo aconteceu. That the people that were displaced from their land came back Onde as pessoas que foram expulsas da sua própria terra retornaram. and were formed into not just a nation, but a powerful nation. Aonde voltaram e formaram uma nação, não qualquer nação, mas uma nação muito poderosa. But you can read in Ezekiel 36. it's very Ezequiel clear. 36, você lê, é muito I claro. will bring you back into the land, Eu trarei eles de volta para a terra, and there in the land I e will na save terra you. eu salvarei eles.
This is what it's all about. Isso é o que está acontecendo. Without salvation, the Jewish people die and go to hell. Sem just like everyone salvação, else. qualquer judeu morre e vai para o inferno como qualquer outra pessoa. This is why you reach your friends and your neighbors. É exatamente que você precisa ganhar as pessoas, os seus Why vizinhos your para family Jesus. needs to hear the gospel. Por isso que a sua família precisa ouvir o Because Evangelho. they will die and go to hell Porque se without eles não receberem Yeshua, eles vão morrer e vão para o inferno. Yeshua means salvation. Yeshua significa salvação. But to the Jew first. Para o judeu primeiro, The gospel not to the Jew best. o judeu não é melhor que ninguém. The Jewish people aren't better. Israel's not O better. pessoal de Israel não é melhor que The ninguém. Lord had a strategic plan. Deus só tinha um plano estratégico. And the plan was for the gospel to go to Israel. E o plano é para que o evangelho venha para Israel. And it was. Yeshua himself E was foi. born there. E Yeshua, nascido lá, judeu. And the Lord knew what would happen. E Deus já sabia o que iria acontecer. Just a few decades later, Décadas depois, Rome destroyed Israel. Roma destruiu The Israel. temple was destroyed. O templo foi destruído no The ano Jewish people 78. began to be dispersed, scattered E o abroad povo in the world. judeu começou a ser espalhado pelas nações da terra. We know that Jewish people made their way into Russia and Ukraine. E aí o povo area, judeu foi para Europe, Ucrânia, Rússia, Europa, over into North America, na América do Norte, New York, Nova York. had 6 million Jews, and even down into Brazil. E até aqui no Brasil os judeus chegaram. Jewish people dispersed all over the world. O povo judeu foi espalhado para o mundo todo. But at some point in history, Mas a algum ponto da história, they would be brought back into the eles land. precisariam voltar para a sua As terra. most of the major and minor prophets talked about. Os maiores e menores profetas falaram exatamente que isso ia There acontecer. in the land they'd be saved. E a Bíblia diz que ao retornarem para a sua terra, eles seriam salvos. All the early disciples and prophets, and Todos os discípulos, os primeiros apóstolos, profetas, all Jews, all eram Israelis. todos israelenses judeus. And after they were dispersed, they began to spread the gospel E depois que eles foram expulsos da terra, começaram a compartilhar o evangelho com todas as to all the nações. nations of the earth. Todas as nações da terra. So that at some point in history, Para que algum ponto na história, anos depois, the gospel would go back into o evangelho retornaria para Israel. And I'm an eyewitness E eu sou testemunha that is the church worldwide que é a igreja do mundo is standing with Israel, que está se praying with levantando, orando por Israel. Israel. Not just Israel in a general sense, Eu não falo Israel só num gênero grande, num standing senso geral. with the body in Israel. Mas eu estou falando se conectar We com are os part of convertidos de your Israel. body. Nós somos parte do corpo de Cristo como você. We are your hands and feet in Israel. Nós somos os seus pés e as suas mãos em You Israel. are our body in Brazil. Você é o nosso corpo no Brasil. We are one Nós body. somos um corpo só em Jew Cristo. and Gentile. Judeus e gentios We'll juntos. explain this in the scriptures Vou in a te minute. mostrar na Bíblia isso. But the point Mas o ponto of é, this whole thing de tudo isso, was the salvation, é Yeshua. para que Yeshua, a salvação. How many of you love Yeshua? Quantos amam Yeshua? Thank you, Lord. Graças a Deus. May His presence flood us today. Que a presença dele nos invada It is nessa the manhã. whole reason we exist. Essa é a única razão a qual nós To existimos. worship Him, Para adorá-lo, to experience His presence, experimentar a presença and dele. for Him to experience us. E também para ele experimentar a gente. And for you, E para você, the body in o Brazil, corpo de Cristo no Brasil, to pray with fire orar com fogo for the salvation of Israel, para a salvação de Israel. for the strengthening of the body Fortalecer o corpo as we reach the lost in Israel. enquanto a gente ganha os perdidos de Israel. We're going to talk about Shavuot today. Nós vamos falar agora de Shavuot. How many of you ever heard of Pentecost? Você já ouviu a palavra Pentecoste? I often ask Pentecostal people, Eu sempre pergunto para os what does pentecostais, Pentecost mean? o que significa Pentecoste? Now I'm speaking in English, of course, because you don't understand Hebrew probably. But Pentecost Pentecoste comes from Greek to Latin, then to other vem de languages. grego, latino e para outras It línguas. means 50 days. Significa 50 dias. But 50 days of what? 50 dias do quê? In Hebrew, we call it Shavuot. Em hebraico nós chamamos de Shavuot. Why don't you read Exodus 34, Êxodo capítulo 34, 22. versículo 22. Eu vou ler tudo na versão NVI.
Êxodo 34, versículo 22 diz assim: celebre as festas das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no final do ano. So the beginning of the year, they mean No começo do ano, Passover was the biblical nós New temos Year. a festa que, na verdade, a festa do ano novo para nós é a Páscoa, a festa da passagem. It's the Feast of First Fruits and in Gathering of Harvest. We'll talk about that. Nós vamos falar do juntar os frutos da It's colheita. not the final harvest we see in Não é a our- colheita final, a festa dos primeiros frutos, o in Israel, Pentecoste. we're north of the equator, so we have Em our Israel, a gente está fall, no norte da linha do Equador. Então, as estações são Which is opostas do Brasil, às vezes. Sukkot was Feast of Vocês conhecem a Tabernacles, festa dos tabernáculos, Sukkot? which you're going to have an amazing Feast of Tabernacles here. Aonde in this- vocês vão in ter, this church. esse ano, nessa igreja, uma festa de tabernáculo maravilhosa. So that is the big harvest season in Essa, Israel. ele está falando pelo calendário Israel, que as estações são diferentes. Então, muito é conectado à estação, primavera, verão, outono, inverno. Então, no final do ano, que é em outubro, vai ser a festa de Pentecoste pelo calendário judaico. But we'll explain, Festa de tabernáculo, we'll desculpa. explain the first fruits and what that's about. Mas eu vou explicar aqui o que é a festa dos primeiros frutos, But read que é Deuteronomy, Pentecoste. Deuteronomy 16. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9, a partir do 9 diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. So here it's 7 weeks, it tells us. Aqui a Bíblia diz 7 semanas. So we'll just explain it very quickly. So you all know the story of Acts chapter 2, Vocês sabem da história de Atos capítulo 2, where the Holy Spirit onde o Espírito Santo fills the 120, enche and there was actually 120, more if you include women and children there. e tinham mais, na verdade, se você incluir mulheres e crianças. But the Holy Spirit came like a rushing wind. Mas o Espírito Santo em Atos 2 desceu como um vento impetuoso. Remember this? Lembra Rushing dessa wind? história? Vento impetuoso. Lembra dessa Wind, frase? wind. Vento, vento, vento impetuoso. Guarda isso. We'll go back to this. Guarda later. isso que depois no final eu vou voltar ao que significa o vento. And there was something like tongues of fire. E a Bíblia diz que algo como línguas de fogo. Everyone do this. Faz assim comigo, assim, ó. Tongues of fire. Línguas de fogo. They're looking at, they probably couldn't see it on their own heads, but they said, wow. Eles não conseguiam ver nas suas próprias cabeças, mas viam sobre a cabeça dos outros. I'm sure the Lord will show us the highlights of this when we. E um dia, quando nós, o heaven. Senhor, nos buscar e levar para o céu, Ele nos vai dar a revelação perfeita do que significa I isso. want to see the Lord's YouTube videos. Eu quero ver o canal do YouTube de Deus quando a gente chegar no céu, para Ele nos mostrar os vídeos. GodTube. O YouTube de Deus. And we see that they were infilled with the Holy Spirit. E a gente vê ali na palavra que eles foram Speaking in cheios tongues. do Espírito Santo e falaram em línguas. Which we see later, the tongues are the first fruits of the Spirit. E a gente vê depois que as línguas eram os primeiros frutos do Espírito Santo. First fruit is just an expression of. Primeiros frutos é apenas uma Phrase, figure of expressão, speech. uma frase comum. It's the first signs of something. Significa, primeiros frutos significa os primeiros sinais de alguma coisa, as Because- primeiras amostras, aquilo que sai primeiro. And then they came out filled with the Spirit into the streets. E a Bíblia fala que eles, cheios do Espírito, começam a ir para as ruas. And this first fruits E os primeiros of frutos tongues de línguas was them singing and saying praises unto the Lord. foram eles cantarem e falarem palavras de Worshiping, adoração, adoração e louvores ao Senhor. In languages that people around Em línguas could understand. que as pessoas ao redor estavam entendendo. Because Jewish people from all over this area of the world had come to Jerusalem for Shavuot. Porque os judeus, na festa de Shavuot, vinham de todas as tribos que falavam línguas diferentes. Now let's rewind 50 days. Agora, vamos voltar 50 dias na história.
In Hebrew, it's 7 weeks. Em hebraico é 7 semanas. 7 times 7. 7 vezes 7 49. é 49. And the last day is the 50th day. E quando encerra o dia, as 7 semanas, que é 49, Where it's the great- começa o dia 50. Quando começa o dia 50, encerrou o ciclo de 49. So in Greek, Então, 50 In other dias, languages, o 50 encerramento days. do ciclo de 49 dias. and in the Hebrew scriptures, 7 weeks. Em hebraico, nós falamos 7 semanas, festa das semanas. That's why it's called Shavuot. Isso significa Shavuot, festa das semanas. But 7 weeks, 50 days from what? 7 semanas, ciclo de 50 dias de quê? From Passover. Depois da Páscoa. So we know that Yeshua himself died on Passover. Nós sabemos que Yeshua, o nosso Salvador, morreu na Because Páscoa, He was the Passover lamb. porque ele era o Cordeiro Pascual. Going way back, Agora, voltando ainda mais, ele está conectando toda a história, os 2,500 significados. years before that. 254 anos atrás, antes Great disso, Exodus from Egypt. muitos departure from anos Egypt. atrás, Just thousands of years. milhares de anos atrás, lá em Êxodo, 1,000, 1,500, maybe something like that. You see, mais ou menos 1500 anos da história, voltando agora em you see Êxodo, the Exodus from Egypt. você right? vê o Êxodo no Egito. And in each house they were commanded to have the Passover lamb. E em todas as casas eles tinham que ter o cordeiro da Páscoa. And this Passover, E essa Páscoa, gente, na verdade a So palavra many original years later- não é Páscoa, a palavra original é festa da passagem. Muitos anos depois, mas eu vou usar Páscoa para todo mundo entender o que é. where Yeshua, Jesus himself, is crucified. Muitos anos depois, na outra Páscoa, quando Jesus é crucificado, Because he was the Lamb of God to take away the sins of the world. porque ele era o cordeiro que tira o pecado da humanidade, To bring us to an ultimate Exodus. para nos trazer o êxodo From Egypt. perfeito lá do Egito, que comemoravam desde lá do Egito a Páscoa. To have a removal of sins permanently. Ele queria remover o pecado do povo, assim como Deus tirou o povo do Egito, eles comemoraram a Páscoa. Quando Jesus nasceu, Jesus estava dizendo: eu estou tirando vocês do pecado, vocês do lugar da escravidão e trazendo vocês para uma nova vida. So we know that Yeshua was crucified, Então você sabe que Jesus foi crucificado, enterrado, raised from the dead, ressurreto, and walked around with them for 40 days. e a Bíblia diz que depois de Jesus ressuscitar, ele andou com as pessoas por 40 dias. I want to know more about those 40 days. Eu vou estudar mais sobre os 40 dias. We know a little bit in Scripture, but Nós sabemos pouca coisa na palavra sobre He would just dos appear 40 in dias. different places. Porque Jesus em 40 dias aparecia em vários very lugares. exciting. Isso é muito legal. Think about that sometime. Pensa nisso depois. Different peoples, who knows? Maybe he went to different places in the world. Talvez ele We foi don't até em know. lugares que a gente nem sabe, que a Bíblia não registrou, outros lugares do mundo, ninguém John sabe. said João the diz world couldn't contain the books of everything he que did. não caberia em todos os livros do mundo tudo aquilo que Jesus fez. Yeshua's resurrected body wasn't limited. O corpo ressurreto de Jesus não era limitado. Then he ascends. E aí a Bíblia aqui diz que ele sobe aos He is céus. received literally in heaven to be with the Father. Ele again. realmente de volta, literalmente é recebido no céu de novo pelo Pai. Blows our minds. to Isso think é of uma these coisa things. doida para nós, incrível. There is a resurrected Jewish man E agora- in heaven right now. Agora, enquanto estamos aqui, existe um homem judeu ressurreto na presença do Pai Sitting agora, next to the Father. sentado ao lado do Pai. Lord, Isso é doido. Lord, let us perceive these things. Senhor, que a gente perceba os detalhes This dessas is who's on coisas. your side. Esse é aquele que está ao seu lado também. When you're going through problems, Quando você passa por problemas, you don't have a weak, dead Jesus on a cross. você não tem um Jesus morto e fraco pregado numa cruz. And this same one that sits next to the Father E o mesmo que está sentado agora à direita do Pai, and his disciples watch him go up, e os discípulos estavam vendo ele ali subindo à presença do Pai, he only told them enough that they needed to know.
Jesus, a última palavra, ele disse só Have o, you noticed that? só o suficiente que eles precisavam saber naquele momento. They always say, so what are we going to do next? E eles estavam, o que a gente vai fazer agora? Just follow me. Jesus falava, apenas me segue. But are you going to take Israel over again? Você vê Jesus ali com os discípulos, mas você vai Right, pegar we're- Jerusalém, we're being você vai con- pegar Israel de novo, o que vai acontecer? Rome is occupying us. Os romanos estão ocupando o nosso território. Great wickedness and evil has occupied Israel. Tem muita coisa ruim ocupando a nossa Murdering people. terra de Israel, matando pessoas. And he's the great Messiah. E ele é o grande They Messias. see him walking through Os walls. discípulos viram Jesus andando, passando por paredes, Probably glowing with glory and cheio de splendor. glória e esplendor. The Shekhinah, the manifest presence of A God. Shekinah, que significa Coming off of him. a própria presença de Deus manifesta, vindo sobre Jesus e sendo transmitida através de I Jesus. love the scripture says he breathed on them. Eu amo a palavra quando ela diz que ele Receive the soprou Holy sobre Spirit. eles e eles receberam o Espírito Santo. Remember we talked about the wind? Guarda o que eu falei, sopro, This great vento. wind sound that they heard Lembra do vento que eles ouviram? that rushed in the wind O in the vento room? impetuoso que encheu aquele lugar, vento. Guarde isso. Yeshua said, go wait 10 days. Aí Yeshua fala, Well, he vai. didn't tell him how long. He said, go wait in this upper room that was Jesus, ascendendo ao céu, falou, vai e esperem lá no cenáculo. prepared. He was with them 40 days. Jesus ficou com eles 40 dias. And it ended up that they were there in their room 10 days, right? E aí nós sabemos que eles ficaram lá no cenáculo 40 plus 10 equals 10 50. dias. 40 mais 10, 50. And so on the day of Shavuot, No dia Pentecost, de Shavuot, Pentecoste, encerramento do ciclo das 7 semanas, this breath o mesmo sopro, vento, manifested in a great se wind manifestou como se fosse um vento impetuoso. and then fire. E fogo, In Hebrew, em hebraico, and we'll share in a minute also scriptures from eu vou te mostrar, Hebrew te dar algumas referências em hebraico. the word for, we say ruach. Tem uma palavra em hebraico chamada ruah. Everyone say ruach. Repete comigo, ruah, Ruach, do your best. ruah. Faz o seu melhor aí, ruah. Ruach. Ruach means spirit. Ruah significa espírito It also depends on the context. e of the dependendo também do scripture. contexto significa Wind, vento, spirit, espírito, breath. sopro. Três these- significados. All these three things are the same word. Essa palavra em hebraico significa três coisas: vento, sopro e espírito. So the Ruah. Lord, Yeshua breathes. E Yeshua, ruah, ele soprou vento. Then the manifestation of the wind. Ele soprou, e aí Same o word. sopro dele Same foi a word. manifestação do vento. No hebraico é a mesma palavra. O sopro de Yeshua foi esse vento. This was just not some kind of big storm, right? E o vento que a Bíblia diz aqui não é de tempestade. Who was in the wind? Quem estava no meio desse vento? Espírito Santo. O Espírito Santo, Who is a person, by the way. que é uma pessoa. He is God, Ele é Deus, Spirit of God. o Espírito de Deus. He was in the wind. Ele estava no meio do sopro do vento. And then he said, okay, I'll not just breathe on them. Now E ele I'll have falou: fire. filled agora eu não só vou soprar sobre eles, mas eu vou ter também fogos sobre eles. And this fire E esse fogo, and this wind esse vento manifested manifestado through their mouths. através da boca First deles, fruits. é o primeiro fruto. And Peter preaches one of the most amazing gospel sermons we can read E anywhere. Pedro começa a pregar um dos melhores sermões que a gente já You ouviu. can go back and read in Acts chapter 2. Depois você vai lá em Atos capítulo 2 e leia. And so this is, but why Shavuot? Mas eu estou te dando um contexto, mas eu volto na pergunta: por que Shavuot? Now we've told the story that you know very well, Eu acabei de contar aqui a parte da história que você sabe muito bem. but how does it connect to this Jewish feast? Mas o que isso tem a ver com uma festa judaica? During Shavuot, Durante o Shavuot, as semanas, during this 50 days, durante os 50 that dias, is
first counted the first day after Passover, Porque quando começa a contagem? No dia seguinte depois da Páscoa. we have what we call the counting of the Omer. A gente tem a contagem do Omer, Omer que a is gente just like chama. a measurement of Omer é como se fosse uma medida, por exemplo, semanas, dias, horas, centímetros, metros. É igual a gente usa várias palavras para contar, para medir. Omer, na época, era um tipo de uma contagem. So what they would do is they have little different people, I'm sure, did it differently. There's not some kind of religious way to do it. There's not a standardized way. Aí, o que eles faziam durante essa contagem They dessas would- semanas? Flag, somehow tag Eles marcavam, alguns marcavam pintando, outros marcavam com uma fita. any wheat or fruit, Qualquer or fruto ou even qualquer the trigo animals that were being e born, até os animais que nasciam durante the esses dias. first fruits. Todos, durante a contagem do Homer, que é 7 semanas, tudo que nascia no campo, de animais, de fruta, eles marcavam, porque aquilo nasceu durante a contagem das 7 semanas, entendeu? It didn't matter what they looked like. Não importa a aparência do fruto, como que o fruto How many nascia. of you grow anything? Doesn't matter if it Quantos is aqui fruit tem grows in your yard or tem your- alguma planta, algum fruto, alguma Or- uma plantaçãozinha, mesmo que seja pequena na sua casa? We've Levanta a all mão. been around agriculture in some Se way, vo- right? No Brasil, aqui, a gente tem muitas áreas que têm acesso à agricultura. And sometimes the first fruits to come out E in você the year sabe que, às vezes, os primeiros frutos que saem daquilo que você plantou no ano are not necessarily the most developed. não são os melhores frutos ou os mais desenvolvidos, os primeiros que saem. But this is what the Lord wants. Mas era isso que Deus queria. Então todos esses primeiros frutos, tudo que nascia durante a contagem dessas semanas, eles marcavam para identificar. So if O senhor you pega want to know aquele more material about ali para this, mim, pastor, por favor? the first fruits and the covenant book, my father-in-law wrote an amazing book, especially O meu sogro escreveu um livro incrível, just que é esse daqui. a lot more about the first fruits in here that I'm going to Ele go fala into. sobre os primeiros frutos desse livro, tudo detalhado, do que a gente está falando aqui. Writes a book about the covenants, goes even more into detail. Aí ele fala, eu vou depois falar o livro da aliança, o plano perfeito de Deus. And you can tell them about some of the other ones. Aham, that depois eu falo dos outros. But in his book he talks about the first fruits. Nesse livro ele explica muito sobre os primeiros frutos. And it didn't matter what they looked like. E não importa qual era a Didn't matter if aparência they dos were primeiros perfectly frutos. developed or Não not. importa se estava perfeitamente The Lord desenvolvido. said, I want the first fruits of this 50 days. O Senhor falava para o povo, todos os frutos que são os primeiros, que nascerem durante as 7 semanas, são meus. Isso o Senhor falava sobre o povo. And they were to be brought forth to the temple or E no dia Wherever the 50, depois sacrifices que were given. encerrava o ciclo das 7 semanas, tudo aquilo que nasceu durante as 7 semanas, eles colhiam e levavam para o templo como oferta. but why? Por que isso? It was hard for a lot of people, and we know the prophets rebuked them for not obeying. Era this. difícil para muitas famílias, e nós vemos na Bíblia os profetas repreendendo as pessoas quando não obedeciam essa ordem do Senhor. Think about it. This is their whole livelihood. E preste atenção, isso daqui era tudo que eles poderiam ganhar durante o ano. People couldn't go to the grocery store and buy more. As pessoas na época não podiam ir nas lojas, supermercados e comprar mais frutos. Aqueles eram os frutos. The idea is, well, this is the fruit we can see now. Esses eram os primeiros frutos que eles conseguiam ver de toda a plantação que ainda ia chegar. What if we give all these 50 days of fruit and there's no more? Mas às vezes eles pensavam, e se não nascer mais fruto na minha colheita Something- depois de 50 Something dias? happens with the weather or Se alguma something- coisa acontece com o clima e o clima fica Insects ruim, come, ou insetos, ou And- pestes, e acaba com a colheita, porque a colheita principal era no final do ano. So what is it? Esse período de Huge festa de step Pentecoste of era faith. mais para o começo do ano. Então, dar os primeiros frutos para o Senhor como oferta era um passo de fé. To offer to the Lord something you see, Oferecer ao Senhor algo que você vê. and he says, I will bring a greater incoming of the harvest
in the fall. E quando eles Sukkot. entregavam no dia de Pentecoste todos aqueles primeiros frutos, o Senhor falava: eu darei a vocês uma colheita muito maior na época de tabernáculos. And when the Israelis followed this, E quando os israelenses seguiam isso, their harvests were great. as colheitas eram gigantescas. The Lord says himself in, O Senhor fala, we'll just paraphrase, eu vou parafrasear aqui, 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15, it says that Messiah himself a partir do 20 diz, o próprio Messias is the firstborn, é o primeiro nascido, o primeiro is fruto, the first fruits primeiro from the fruto grave. que veio da terra. O próprio Messias, quando ele Yeshua. ressuscitou, Yeshua Was the first fruit foi o primeiro fruto of this harvest that was to come. dessa colheita que viria depois de almas. That's why he had to go to the Father. É por isso que ele teve que ir ao Pai, está entendendo a conexão? Because the first fruits are for the Father. Porque todo o primeiro fruto era de volta para o And Pai. then all these other brothers and E sisters todos os irmãos, aqueles que se converteram depois, that were first in Israel os primeiros lá de and Israel, only Jews, que eram somente judeus na época de Atos that 2, they would come. eles poderiam vir. But it's not just about Yeshua. And Mas of não é course, sobre Yeshua, everything's about claro him. que tudo é sobre ele. But we don't see any Gentiles in Acts 2. Em Atos capítulo 2 não havia nenhum gentio. Nada. Nada. Nothing. Nada. Gentio no hebraico significa nações, ok? Não significa pagão, não significa nada disso. Significa nações, povo das nações. They Esse didn't é o even- significado de gentios. These people, Esse povo, these amazing apostles and disciples, esses maravilhosos apóstolos e discípulos em Atos are 2, filled with fire. foram cheios do fogo. And in the Old Testament, we'll call it, the Hebrew Scriptures, we see that prophets and many people said they had the Spirit on them. E a Bíblia diz no Velho Testamento que eles tinham o Espírito sobre eles, But they were in a different covenant. mas eles estavam numa aliança antiga, And diferente. And only in the new covenant, E somente na nova aliança, which is cut, a covenant means the word to cut, a palavra aliança significa cortar. and it's cut through the blood of Yeshua. E através do sangue de Jesus, do corpo dele que foi Only cortado in the por new nós, covenant porque nós temos uma nova aliança, do we see através do sangue the de Jesus. Spirit infilling people. É aqui que a gente vê que o Espírito não mais vinha sobre somente as pessoas, mas ele vinha dentro das pessoas e habitava dentro das pessoas. In the Hebrew Scriptures, the relationship to the Lord was different. The relationship to the Holy Spirit was different. E no hebraico, no Antigo também, no Velho Testamento, o relacionamento com Deus era diferente. And now they have this new covenant. Agora vem uma nova aliança, And it's very simple to come into the new covenant. que é muito simples entrar na nova aliança. We just believe and confess that Yeshua is Lord. A Bíblia fala, acredite e confesse que Yeshua é o Senhor, pronto. And of course, our actions must follow up our words. E and é our faith. claro que depois as suas atitudes precisam seguir aquilo que você But that's confessa. it, it's easy. Mas é fácil entrar na nova But aliança. still, they didn't know Mas eles ainda não sabiam that this was supposed to go to also the Gentiles. que o evangelho também tinha que ir para os It gentios, wasn't until Acts para as chapter nações. 10 E só em Atos 10 that we see Cornelius que a gente vê and Cornélios his household receive e the gospel. toda a sua casa recebendo a Jesus, e Cornélios era gentio. And then we see everything change. E aí, a partir de Atos 10, quando o primeiro gentio recebe a mensagem do evangelho, tudo começa a mudar. And I felt, Lord, I want a specific word for this church today. Eu falei, Senhor, eu quero uma palavra específica para essa igreja hoje de And I manhã. feel like Acts chapter 4, E o Senhor me deu Atos capítulo 4, verse 29 and 30. Acts chapter 4. Atos capítulo 4, Yeah, start with 29. Sorry, this was spontaneous. I didn't prepare him. I apologize. eu não avisei isso para o Mateus isso antes. 4:29. Acts 4:29 Atos 4, 29 and 30. e 30, diz assim: Agora,
O Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. This infilling of the Holy Spirit. Esse ser cheio do Espírito Santo And the amazing things in Acts chapter 2. é maravilhoso, coisas de Atos Of course, 2. that was something unique in human history. Claro que aquilo foi um ato único na história da But humanidade. It's not the only time we see people filled with the Spirit. Mas não foi a única vez que a gente vê And as I know you pessoas know this, I know you sendo know cheias this. do Espírito Santo. E eu sei que você sabe But it's disso. good to be reminded Mas é bom a gente relembrar que em Atos 2 não foi a única vez que as pessoas foram that when they were cheias. scared, Quando eles estavam com even medo, 2 chapters later, it could have been years later. depois de 2 capítulos, depois de muitos outros capítulos, There were anos threats. depois, eles foram colocados em There was prisão, persecutions and problems. perseguição veio, problemas vieram. They got together as a body. Eles se reuniam de novo como corpo. There were splits, divisions, E aí teve divisões, teve pessoas saindo, coming against them. pessoas se levantando contra e People say, your church dividindo, is finished. falando, muitas pessoas falaram, a sua igreja close the acabou, doors. fecha a porta. This is something, the Lord did something years ago. Isso é algo que Deus fez alguns anos atrás. But what is the Lord doing now? O que Deus está fazendo agora? People come together and pray. As pessoas vão se reunir ainda mais para orar. And it says, and they were filled E eles serão cheios again with dele, the Spirit. com o Espírito. What did we say in the beginning? O que eu disse no We começo, are meant for a food nós fomos criados that para is not comida satisfied by just eating once. que não nos satisfaz comer só uma vez. We are meant for a Lord Nós fomos criados who's por um experienced Deus in the Spirit. que é uma experiência e é um Not espírito, just a one-time mas thing não é para receber uma vez só. until the day we die. É até o dia de a gente morrer. May we be filled Que again. possamos ser cheios e again, cheios novamente, and novamente, novamente pelo His Senhor. mercies are new every morning. A palavra diz que toda manhã as misericórdias that the dele se spirit of renovam. mercy- E eu oro para que o espírito de misericórdia. stand up. Eu quero que você fique de pé, por I favor. feel that we're done preaching and we're just going to pray Eu and quero minister. ministrar sobre Okay, vocês. Pastor? Pastor, posso ministrar sobre a igreja agora? Everyone just be in a posture of receiving. Feche os seus olhos e fique na postura de receber. I don't know what you need in your lives. Eu não sei o que você precisa na sua vida. I don't know specifically what you've all been going through. Eu não sei especificamente o que cada um de vocês está passando. But I want you to begin to pray. Mas eu quero que você comece a orar. The Lord says that I will answer the prayers. Pray towards this place called Jerusalem. A palavra do Senhor diz: eu, o Senhor, ouvirei as orações feitas neste lugar de Jerusalém. There's something special about Israel and Jerusalem. Tem algo especial em Israel, em Jerusalém. And it's because the Lord has sent people from Israel. É porque o Senhor enviou pessoas a partir de Jerusalém. Not just in the Bible, but also now, today. E isso não é só na época da Bíblia, é hoje, agora aqui. Can't all come to Jerusalem and Israel. A gente não pode agora levar todo mundo para Jerusalém, Israel. I'm so grateful the Lord Mas eu has sou muito grato ao Senhor sent me que o Senhor me enviou you amazing até people. aqui, vocês, povo So we maravilhoso. can't all come to Jerusalem, but Então a gente Jerusalem não- has come to you. Então todos nós agora não fomos a Jerusalém, mas Jerusalém veio até você. And it is His grace. E pela graça It dele, is Him é Ele who works through just regular vessels que of trabalha através de vasos normais. clay. Regular vessels of clay. Nós somos vasos de barro normais. He's called our people, Israel, to be a kingdom of priests to serve. O Senhor chamou a nação de Israel para ser uma nação de sacerdotes somente para um objetivo: servir. So I want you to just pray for a minute, and I want to minister and pray for you all. Eu comece a orar agora no seu lugar. We're not religious here. We're not
religious. We're not bound by a certain way of doing anything. A gente não é religioso e fica preso em formas de fazer alguma coisa. Please don't feel you need to do something a certain way. Não fica sentindo que você é obrigado a fazer algo de uma certa forma. Não, não, não. I don't care if you fall down. Eu não me importo se você quer deitar no If you chão, feel se você something or quer don't feel ajoelhar, ou se você sente, ou se você não sente. So Não. we're people of faith. Nós Amen? somos o povo da fé. Amém? And we know the Lord does things even when we don't see what's happening. E nós sabemos que Deus faz coisas mesmo que a gente não consiga ver. But I know the Lord has sent me here Mas eu sei que Deus me enviou aqui to encourage you, para encorajar to você, remind you para relembrar você that you are to be infilled by His Spirit, que você precisa ser cheio do Espírito dele, not just one time. não somente uma vez. And I'm here to also encourage you E eu estou aqui para encorajar você of the potential of your prayers. do potencial da sua oração. I'm going to share about my daughter. Eu quero falar da minha filha aqui. In Ezekiel chapter 37, Ezequiel capítulo 37. we see that the dry bones vision. How many Nós of you know temos this? a visão dos ossos secos, do vale de ossos You secos. can read the scripture, but I'm sure you know what I'm Eu sei que você sabe, você lembra dessa Valley história. of dry bones. Tinha um vale de ossos The secos. Lord says this represents Israel. A palavra diz na explicação em Ezequiel 37 que esse vale representava Israel. The valley of the dry bones. O vale de ossos secos. Israel was dead as a nation. Israel estava morto como nação, Scattered to the four corners of the earth. espalhado ao redor da terra. It seemed like the devil had won. Parecia que o diabo tinha ganho. The enemy's plan was to always destroy the people of Israel. O plano do diabo sempre foi destruir o povo de Israel. Destroying Israel Destruir Israel. meant the Lord was a liar. Para que Deus parecesse uma mentira. Because the Lord promised Abraham Porque Deus prometeu a Abraão: that I will use your families, Israel, to be eu a vou blessing to the usar world. as suas famílias para serem uma The bênção. Lord said, I will save your family. Deus falou a Abraão: eu vou salvar sua família. So if the Lord couldn't save Israel, Ah, então parecia que Deus não podia salvar Israel? it meant his promises to you E as promessas de Deus para você? could be broken. Para serem quebradas? But God forbid, this is not the truth. Mas Deus é verdadeiro. The Lord answered his promise to Israel. Deus responde a sua promessa a Israel. And in Romans 11:26, Romanos 11:26, a Bíblia diz: todo Israel será salvo. And in this valley of dry bones, E nesse vale de ossos secos, Ezekiel prophesies. Ezequiel profetiza. The Lord says, man of God, prophesy these bones will come together. Deus disse: homem de Deus, profetize que esses ossos se reúnam. And Ezekiel says, I see a great army, E Ezequiel fala: Senhor, eu vejo um grande exército, but they're dead. mas estão mortos. They have no spirit in Não them. tem espírito dentro They deles. have no ruach. Eles não têm rua, que é a palavra They had no que a gente breath. aprendeu. Eles não têm sopro. And how many of you know, and we all know, without breath, you're dead. E você sabe que sem fôlego de vida você morre. If people are not breathing, Se você não respirar, they're not alive. você não está vivo. And so then something amazing happens. E aí algo maravilhoso acontece. The Lord speaks to Ezekiel. O Senhor fala a Ezequiel. You would think the Jewish prophet would have authority to speak life. Você acha que aquele profeta judeu, Ezequiel, tinha autoridade para soprar vida de volta aos ossos secos? Não. No, because this is part of God's plan. Isso era parte do plano de Deus. God's perfect plan. O plano perfeito de Deus. Plano perfeito de Deus O plano perfeito de Deus is to have the winds come. Deus fala para ele: agora você profetiza sobre os 4 ventos. And the Lord says to Ezekiel, Deus diz para Ezequiel no final da visão: prophesy to the 4 winds. profetize agora, não mais sobre os ossos, mas sobre os 4 ventos da terra. Representing the 4 corners of the earth. Os 4 ventos da terra Representing significa all over the earth. os 4 cantos da terra, todas as nações Pray da that the terra. winds come. E Deus diz: profetize sobre eles para que o vento deles venha. And that spirit E o Espírito, and breath o will sopro, come into these people Israel. venha para o povo de Israel.
And it says that the Lord promises after that, I will fill these people with my spirit. E aí a promessa de Deus diz: eu vou encher esse povo com o meu espírito. But I'm here to tell you, Estou aqui para dizer a você: Israel is not saved. Israel não está salva. We have very few believers. Nós temos poucos convertidos em 10, Israel. 20, maybe 30,000. No máximo 30 mil convertidos em toda a nação. Some of your congress, you have more believers than we have in the entire country. Às vezes só em uma denominação no Brasil tem mais convertidos do que toda a nação de Israel. A few days ago, we were in a pastor's meeting. Alguns dias atrás eu estava pregando na reunião de pastores de São José. There's more pastors in this room than we have in the entire country. E eu falei para eles, tem mais pastores nessa sala And this do que shouldn't be like em this. toda a nação de Israel, todos os pastores de Israel reunidos, e não pode ser assim. You know who one of these four winds is? Você sabe em Ezequiel 37 quem é um dos 4 ventos? A part of this wind Uma parte desse vento que precisa soprar vida sobre Israel is you. é você. You are being raised up Você está se levantando with authority, com autoridade even in more ways than the prophet Ezekiel. e mesmo de várias formas, assim como Ezequiel profetizou. You have authority to Você, pray, você prophesy, tem autoridade proclaim para life orar, to Israel. profetizar e declarar vida sobre Israel. You are being called, Você foi chamado, church in Brazil, a igreja do Brasil, to pray with para orar authority com autoridade for the land of Israel. sobre Israel. Just a few weeks ago, Semanas atrás, we had ended a tour in Brazil, tinha um tour do Brasil nosso lá, em Israel. tour of 30 people or something like Tinha this. uns 30 brasileiros And nessa we had viagem. just taken the last people to the airport. E aí eu fui levar os últimos para o aeroporto, lá em Tel Aviv. And I came back to my house E quando in eu Jerusalem, voltei na minha casa em Jerusalém, and my daughter was on the floor. a minha filha estava deitada no chão de casa, chorando. And I said, "What's wrong?" My wife said, Eu falei, o que "I está have to take her to the acontecendo? A minha esposa falou, vamos levar ela agora para o hospital. hospital." And then began a few days of, it was very hard, very E aí difficult. começaram dias difíceis para We nós. didn't know what was wrong with her. Nenhum médico sabia o que estava acontecendo com ela. Eventually found the problem, and it was an infection, a bacteria. Depois de got in dias her body, encontraram uma infecção no sangue dela. and it was very dangerous, very serious. E algo muito sério e perigoso. And there were a few days there we didn't know maybe she could die. E alguns dias a gente estava no hospital sem saber, provavelmente ela poderia ser levada a óbito. But as soon as I took her to the hospital that same day, Mas naquele dia que eu levei ela para o hospital, Brazil was on my mind. os brasileiros estavam na minha mente, que eles tinham acabado de ir embora. I had just spent 10 days with some amazing prayer warriors from Brazil. E eu fiquei ali 10 dias em Israel com guerreiros de oração do Brasil. So I began to write Mateus and other people. E aí eu "Please comecei a pray, escrever please para o pray." Mateus, por favor, orem por nós. They said, "We're going to send it to all of our prayer warriors." Aí ele falou, vou enviar aqui para alguns intercessores. Just normal people like you. Pessoas normais, gente, como eu e você. Just begin to get, okay, let's pray for this family. Começou a orar por Israel, vamos orar pela família dele em Jerusalém. And when I showed my daughter, Quando eu mostrei para minha filha, I said, "Look, all these people from Brazil are praying." eu mostrei para minha filha, olha, todo esse povo do Brasil está orando por você. And she'd been here once before years ago. Anos atrás ela veio aqui no Brasil uma vez. And we'd had a meeting just recently with all the Brazilians with us. A gente teve uma reunião com os brasileiros. And so our family had been touched and we knew A nossa família conhecia os the brasileiros. spirit is strong on the Brazilian E nós church. sabemos que o Espírito de Deus é forte no meio da igreja Yes, I know brasileira. that you have problems and you go through things in Eu your sei life. que você passa I por understand. problemas, passa por coisas na sua vida, eu sei. But sometimes you don't even know the power you carry. Mas às vezes nem você mesmo sabe, tem noção do poder que você carrega. And so when I showed her, they're E praying quando eu for you, mostrei no meu celular que o Brasil estava orando por ela, she said, "I know I'm going to be healed." ela with falou, this." pai, eu sei que você é curada. She said, "Those people have the focus." Porque essas pessoas têm o fogo. And she said, "Abba, E ela disse, pai, Abba, I want to go to the youth group tomorrow. amanhã à noite tem a reunião de jovens, eu quero ir. Worship gathering for youth. A gente tinha uma reunião de adoração para jovens. And I want to go tomorrow and worship the Lord." E eu quero ir amanhã e adorar o Senhor.
The doctors had told me she would be there at least 2 or 3 more weeks. O doutor tinha acabado de falar para mim que ela ia ficar no hospital por no mínimo mais 2, 3 semanas. But I saw faith rise in her. Mas quando eu avisei ela que os brasileiros estavam orando, eu vi fé se levantando nela. When I showed her E quando eu mostrei para ela prayers from the nations as of Brazil, orações da nação brasileira, and I said, if this is what you want to believe, I'll believe with you. ela falou, eu falei para ela, vamos crer juntos. And I got a call the next day. Aí no dia seguinte, The doctor said, o doutor me ligou. we don't know what happened. Eu não sei o que They aconteceu, were ele doing disse. tests every few hours. Eu estava fazendo teste nela de 2 em 2 horas. The bacteria is gone. Toda a bactéria saiu, gone. totalmente saiu. She has no fever, Ela não tem mais febre, and it's gone. saiu. You can come take her home. Pode levar ela para casa. And she came home. Ela voltou para casa She went and worshiped the Lord. e ela foi adorar o Senhor no I'm culto telling de you, jovens. I know Eu estou this te miracle dizendo, happened eu sei o que o Espírito pode because of the fazer prayers of the church in Brazil. por causa da oração da igreja I'm an brasileira. eyewitness of the authority you have Eu sou testemunha da autoridade que você to pray tem for the land of Israel. para orar sobre Israel. Because the Lord said the winds would come from the nation. Porque o Senhor falou que o vento de vida vai vir das nações. And Israel has been waiting for the church in Brazil. O Israel está esperando a nação brasileira. And now is the time E agora é o tempo. for the believers in Israel and the church in Brazil to come together. Os convertidos de Israel e a igreja brasileira se For us to unirem experience a move of the Spirit e experimentarem juntos um mover do in Espírito. ways we've never experienced. Em maneiras que a gente nunca Don't put the experimentou. Lord in a box. Não coloca Deus numa I caixa. don't know what the next move of the Spirit could look like. Eu não sei qual é o próximo mover de Deus. Sometimes it's quiet, could be loud. Não sei como vai se parecer, porque às vezes o mover de Deus é volumoso, tem um volume alto, mas às vezes o mover de Deus também é no silêncio. Could be lots of young people come to faith. Nós temos visto muitos jovens vindo para Jesus. Could be signs, wonders, miracles. Pode ter sinais, prodígios e maravilhas. But I know one thing for sure. Mas uma coisa eu tenho certeza, It's time. é tempo. If anyone wants prayer, come forward. We're going to pray. Eu quero orar e se você deseja essa oração, eu queria que você viesse aqui até o altar comigo. If you want more from the Lord. Se você quer algo um pouco mais de Deus, se tem algo específico, me deixa saber. Pastor, can you and your family come in? Pastor, eu queria que você e sua família viesse aqui. Você pode ficar aqui na frente. O sacerdote fica em pé até quando ele não aguentar mais. E se você não conseguir mais ficar de pé depois, tudo bem. Mas o Senhor falou comigo quando eu entrei dentro do seu escritório. E o Senhor me mandou fazer um ato profético. Amados, Deus deu a vocês um líder e um pastor, um pai espiritual maravilhoso. E o Senhor quer fazer algo maravilhoso na vida dele. O Senhor está dizendo, você começou agora a colocar os seus pés naquilo que Ele prometeu a você. As coisas de trás estão ficando agora para trás. A palavra do Senhor diz, o passado já passou e ficou lá atrás. O que aconteceu, aconteceu lá. O Senhor declara um tempo novo, coisas novas. E antes de tudo isso florescer, eu vou mostrar tudo o que vai acontecer primeiro a você. Coisas que Deus mostrou para você 10 anos atrás, vai acontecer a partir de agora. As coisas que o Senhor vai te mostrar agora, não vai demorar mais 10 anos. Vai começar a ser 10 semanas, 10 meses. O Senhor vai te mostrar muito mais coisas.
para a sua próxima geração. Você é um homem de geração santa, escolhida pelo Senhor, geração de Deus. Deus tem uma grande família espiritual para você. Eu não sei nos detalhes o que você passou, mas eu estou agora proclamando uma restauração de Jacó. Às vezes parecia que o inimigo tinha terminado até dentro da sua casa, mas o Senhor está dizendo: eu vou começar a restaurar. O Senhor está restaurando as coisas. O Senhor está restaurando o sacerdócio. O sacerdócio, o sacerdote. O sacerdócio do Senhor está sobre ti. A sua família está aqui. A casa do Senhor florescerá e o sacerdote florescerá. Neemias, que viu uma restauração no templo, nos levitas, e a nação de Israel cresceu, e também o sacerdote cresceu. Você é o levita da casa do Senhor. Você é o pai para pais. Você é sacerdote de sacerdotes. Você é o Koanim. E eu quero orar a bênção do sacerdote sobre você e sobre essa congregação. Permaneça nessa postura de receber. Dois querubins, um a cada lado, para ministrar sobre o sacerdote. Eu quero cantar sobre vocês a bênção de Arão. We'll say the words first, and then we'll sing it. Thank you for receiving me. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor. Thank you, family. Obrigado, família. The words of the sons of Aaron that will be Os filhos de Arão. prayed over all the generations of Israel. O Senhor Forever. nos disse para orar essa bênção sobre as gerações. The Aaronic blessing, the priestly blessing. A bênção arônica. May the Lord bless you and keep Que you. o Senhor te abençoe e te guarde. May the Lord cause His face to shine Que o upon Senhor you brilhe a sua face sobre ti. and be gracious unto you. Seja gracioso May contigo. the Lord lift His countenance Que o upon Senhor you levante o seu rosto sobre ti. and give you peace. Te dê paz. In the name of the Prince of Peace. Em nome do príncipe da paz. In Hebrew, this is, Em hebraico isso é: the Lord bless you and keep you. The Lord will create a surrounding protection. no and a hebraico, shield no around original, you. essa parte fala que Deus vai construir um muro de proteção ao seu redor. For you and for our pastor Para here especially, você strong e in o my heart, pastor dessa congregação. that His face will shine, the Lord Yahweh, Yahvé, The God a of face Israel. de Yahvé, o Deus de Israel, vai brilhar sobre ti. that His name, which we believe was originally like a breath, E o som original do nome Yahvé era um som de um sopro. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
that Yahweh's breath will be upon E you, Yahvé, o sopro de Yahvé será sobre ti. and your face will shine E a face dele brilhará with the goodness of God. da bondade de Deus. And church, when you guys go to wherever you're at, the Igreja, homes, families, aonde communities, você estiver, businesses, nos seus negócios, no seu trabalho, aonde você estiver, why do they come and ask you about the Lord? as pessoas vão vir perguntar sobre o Senhor para It's você. because they see something they can't explain. É porque eles vão ver algo que eles não conseguem explicar em você. It's His face shining upon É you. a face do Senhor brilhando sobre ti. So just remember the words. Essa é o que eu vou falar agora The em Lord bless you hebraico. and keep you. Que o Senhor te abençoe e May te the Lord guarde. cause His face to Que o shine Senhor upon you. cause a seu rosto And be brilhar sobre gracious ti to e you. seja gracioso May the contigo. Lord lift up His Que o countenance Senhor upon levante a face dele sobre você you and give you peace. e te dê paz. His peace. A paz dele. As Yeshua told us, peace not that the world gives. Yeshua falou, não é a paz que o mundo dá. Doesn't matter what's happening. Não importa o que está acontecendo. We can have peace. Você vai ter paz. Yeverechacha Adonai ve'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha ve'yichunecha. Yesim Adonai panav elecha v'yesim lecha shalom. Amen. In the name of the Prince of Peace. Em nome do príncipe da paz. B'shem shel Hashar Shalom Yeshua Mashiach. Em nome do príncipe da paz, Yeshua o Messias. Amen. Amém. I love you all. Eu amo todos vocês. God bless you. Deus abençoe. Queridos, vamos estender as nossas mãos para o pastor Kobe, a sua esposa Shani e os seus filhos, e vamos orar por eles, por Israel. E eu gostaria que todos nós, que já oramos por Israel diariamente, pudéssemos a partir de hoje assumir um compromisso como igreja, de todos os dias, orar por essa família, escondê-los debaixo de um manto de proteção do Senhor e que eles consigam cumprir o papel pelo qual Deus os levantou nesta geração para serem canais de Deus, para que muitos judeus conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este dia em que Deus separou na sua agenda para que o pastor Kobe estivesse aqui conosco, liberando uma palavra poderosa, vinda da parte de Deus sobre as nossas vidas. Queremos retribuir, não apenas hoje, mas em todos os dias, aqui nesta terra, através de uma oração, de um pacto de aliança, que nós como igreja, possamos liberar sobre ele, sobre Shani e sua família, a bênção do Senhor. Declaramos que eles cumprirão o propósito pelo qual Deus os levantou neste tempo para marcar a nação de Israel. Que eles sejam os canais de Deus naquele lugar e que milhares e milhares e milhares de judeus conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Dê a eles todos os recursos financeiros
emocionais, espirituais. Pessoas sejam levantadas em Israel e em todos os lugares da terra para abençoar o Ministério Maós, para abençoar esta família, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, te agradecemos que o fogo do Senhor permaneça sobre a vida dele e cresça em nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, amém. Queridos, nós, sentem um momentinho.